Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Football. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre o campeonato inglês e é claro, a gente vai passar pelos jogos, vai passar também pela possibilidade de enfrentamento entre Arsenal e City. A gente vai falar muito sobre a questão dos títulos, né, da possibilidade de título das equipes e a gente vai trocar uma ideia sobre isso, beleza? Então, primeiramente, o que a gente vai dar uma olhada? A gente vai dar uma olhada na tabela da Premier League. A tabela já está aí para você. Temos o Arsenal, né, com 30 jogos, 73 pontos. O City com 29 jogos, 67. Onde está o ponto que foi apresentado que o Liverpool ressuscitou a Premier League, né? Basicamente é o seguinte, o Manchester City tem um jogo contra o Brighton. Se não me falha a memória, é o Brighton em casa. É o Brighton fora de casa, perdão. Brighton como visitante. E nesse jogo do Brighton como visitante, se ele vencer, ele chegaria a 30 jogos feitos, né? Com 70 pontos, 3 a menos do que o próprio Arsenal. O grande detalhe é que tem City e Arsenal nessa reta final, e aí o City é favorito contra o Arsenal jogando em casa. Então, assim, olhando esse cenário, é um cenário factível das duas equipes irem ganhando de todos os outros clubes e ter uma grande final entre elas no Etihad Stadium. Então, assim, a princípio faz sentido esse ressuscitar da liga, tá? E aí vamos trocar uma ideia sobre as tabelas, tá? O Arsenal tem como sequência o West Ham, depois Southampton, depois enfrenta o Manchester City no dia 26. E aí tem uma sequência dificílima, que é City, Chelsea, que é clássico, e aí eu estou colocando difícil por ser clássico, e Newcastle, tá? Depois o Arsenal na reta final pega o Brighton, Nottingham Forest e Wolverhampton. Então assim, olhando a sequência que o Arsenal tem, ele tem alguns confrontos difíceis. De fato, o mais difícil é contra o Manchester City, assim como o City vai ser contra o Arsenal. Mas tem o Chelsea, tem o próprio Newcastle, o Brighton, uma equipe que vem fazendo uma boa campanha na Premier, então também pode ser uma equipe difícil. Então, assim, é uma sequência não das mais convidativas para o final, principalmente por ter essa possibilidade de disputar contra o City, ponto a ponto até a última rodada, dependendo de um confronto direto, né? Então, isso modifica bem a situação. Já o Manchester City, o que ele tem pela frente? Ele vai ter City Leicester, final de semana agora. Depois, está marcada para o dia 23, a princípio, Brighton e City, mas essa partida ainda precisa confirmar a data, né? Porque é uma partida adiada. E essa partida adiada pode ser que não ocorra exatamente nessa data. City e Arsenal. Então aí praticamente a decisão, né? Caso as coisas caminhem bem para o City nesse período. Fulham e Manchester City. City e West Ham. City e Leeds. Everton e City. City e Chelsea. Aí o City como mandante, né? E encerra contra o Brentford fora de casa. Então, essa é a sequência do City também. E aí vamos ao comparativo entre as equipes nessa reta final, né? Então, colocando o City, a gente vai olhar o City primeiro como mandante, né? O City como mandante e o Arsenal como visitante, que é o cenário do jogo, né? É o cenário que a gente vai observar no jogo entre eles. A gente tem uma vantagem do Manchester City. Então, provavelmente nesse jogo direto, o City passa a entrar nesse jogo como favorito, até pela vantagem que ele leva na posse, pela vantagem que ele vai levar nas conversões, na criação de chute, ou até mesmo na realização de gols, comparado com o Arsenal jogando como visitante, tá? Esse cenário todo permite a gente dizer que o Arsenal jogando fora de casa, comparado ao City jogando como mandante, o Arsenal sofre mais no campo. Então, o adversário fica mais vezes com a posse da bola, o adversário recupera mais vezes a bola, o adversário consegue transformar os passes em chutes e chutar mais vezes. O City acaba ficando mais com a posse, acaba tendo uma taxa de conversão muito parecida, mas por ficar muito com a posse e ter uma taxa de conversão parecida, chuta mais vezes e converte mais. Então, assim, a gente está olhando para um cenário de favoritismo do Manchester City.
o grande ponto é a gente pensar nessa organização não só no cenário do jogo, mas entendendo as forças, né? Entendendo como que essas equipes podem apresentar uma força diferente. Então, qual é o grande cenário? Se a gente for olhar Arsenal e City, ou seja, se a gente inverter a lógica do que a gente está olhando, a gente apresenta uma equipe do Arsenal mais forte. E onde está essa manutenção dessas duas equipes até o final da competição disputando? São equipes que tendem a ter grandes resultados como mandante e tendem a ter um pouco mais de dificuldade jogando fora de casa. E isso é muito interessante da gente poder observar. Ter essa noção de que essas equipes vão ter comportamentos diferentes, né? Se a gente for olhar, a gente tem, em termos de classificação, né, em termos de organização, a gente mostrou ali o City com 64 e o Arsenal com 61. São os dois melhores mandantes. O City é o melhor mandante, o Arsenal é o segundo melhor mandante. Então, o que se espera nessa reta final como mandante? Que os dois possam ganhar suas partidas. Basicamente é isso. Então, se espera que os dois ganhem as suas partidas. Então, se a gente está olhando para um City que ainda tem um jogo a mais para fazer como mandante do que o Arsenal, né? Por mais que o jogo que esteja adiado seja como visitante, mas ele tem um jogo a mais para fazer como mandante. Hoje o Arsenal tem 15 jogos como mandante e 15 como visitante. O City tem 15 como visitante e 14 como mandante, né? Esse Brighton adiado seria um 16º visitante. A gente está olhando para um City onde tende a ganhar mais pontos nessa reta final nesse sentido, né? E aí, olhando de novo agora como visitante, né, nas competições, a gente vai ter como grandes visitantes aí o Aston Villa tem uma boa nota, a gente vai ter o próprio Newcastle, a gente vai ter o City e o Arsenal. O que aconteceu da última análise que a gente fez para cá? O City melhorou muito a sua taxa de conversão jogando fora de casa. Então o City equiparou o Arsenal jogando fora de casa e superou a nota do Arsenal em casa. E isso é muito interessante, porque demonstra uma evolução da equipe do Guardiola numa reta final, onde essa busca por pontos tende a ser favorável à equipe do City. Então, se a gente tiver que olhar para os números hoje que a gente tem à disposição e entender o comportamento de cada uma das equipes, o grande favorito à conquista do título da Premier League é o Manchester City. Esse é o grande favorito. Grande favorito, assim, 55-45. Nada mais do que isso, assim, nada muito discrepante, né? Mas, obviamente, a gente vai falar um grande favorito para ganhar nome. Mas é o grande favorito, porque acaba ocorrendo esse tipo de coisa. Um equilíbrio jogando fora de casa, ou seja, as duas equipes tendem a conquistar mais ou menos as mesmas coisas jogando fora de casa, sendo que esse cenário que é pior jogar fora de casa vai ocorrer mais vezes para o Arsenal, ou seja, o Arsenal tende a ter problemas nesse sentido, e o City jogando em casa, que é o que vai ocorrer mais vezes até o final da temporada, o City vai muito bem e tende a ganhar basicamente todos os jogos ali, talvez um tropeço ou outro, mas tende a ganhar todos os jogos. Beleza? Então esse é o cenário que a gente vai encontrar nessa reta final de Premier League. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe e também, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e audiência com o projeto e valeu!